trazer a palavra de Deus ao teu coração, que está lá em Atos dos Apóstolos. Mais um pouquinho de palavra de Deus, né? A palavra de Deus é boa, é agradável, é maravilhosa, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Eu quero citar para você aqui um episódio que aconteceu na igreja primitiva, né? Na primeira igreja, podemos dizer assim, os primeiros apóstolos. E aqui o que acontece, né, irmãos? A igreja estava sob perseguição. E o primeiro, né, mártir foi o Estevão, que foi morto, né? E até Paulo fala que ele ajudou a segurar as vestes, né, de quem matou o Estevão, de quem apedrejou o Estevão. E aí o que aconteceu? A igreja foi perseguida e todo mundo, fugiu. E o que aconteceu? O Filipe foi para um lugar e aqui ele pregou o evangelho. E eu quero mostrar o que aconteceu aqui, para você entender também um pouquinho, né, muitas das vezes, dos motivos que nós pregamos a palavra, como pregamos, né, como procuramos pregar, de acordo com a vontade de Deus. Diz aqui no capítulo 8, versículo 5, diz assim: E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia. Veja só, Filipe era um apóstolo, né? E ele foi para pregar para as multidões, e o que ele levava? Cristo. Diz aqui bem claro, ele pregava Cristo, Jesus Cristo, era o foco da mensagem. E diz que essa multidão, irmãos, essa multidão ouvia o que Filipe falava. Então você vê, muitas pessoas estão atrás de sinais, milagres e maravilhas, só que ela não dá atenção à palavra, ela não ouve a palavra, né? Onde tem sinal é onde ela está correndo atrás. Só que a gente sabe que a Bíblia nos ensina que até o diabo se transfigura em anjo de luz, né? Ele também é enganador, então a gente tem que vigiar. Então olha só, diz que eles ouviam ele, né? Davam atenção, prestavam atenção na palavra que Filipe pregava. E Filipe pregava Cristo. Aí diz aqui, versículo 6, né? E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos, coxos eram curados. Então veja só, o povo, né, via sinais, e através disso, o que eles faziam? Queriam mais sinais, eles prestavam atenção na palavra que Filipe pregava. Aí diz aqui: e havia grande alegria naquela cidade, e estava ali um certo homem, preste atenção nesse homem, que eu quero falar dele para você. Um homem, né, chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, presta atenção, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem, a qual, presta atenção, todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. Olha só, irmãos, a cidade de Samaria estava ouvindo falar de Jesus, e o poder de Deus começou a operar, a palavra de Deus começou a ser pregada. Só que já existia um homem chamado Simão,
que ele era mágico, ele fazia mágicas, ele enganava as pessoas, dizendo que ele era algo importante, né? Chega a dizer aqui que era grande personagem, e diz mais, diz aqui que as pessoas, tanto os menores quanto os maiores, diziam: este é a grande virtude de Deus. Veja só, o homem era a virtude de Deus, enquanto Filipe pregava Cristo, pregava o Evangelho, a palavra de Deus, a mensagem de Jesus. Esse homem já existia ali, enganando muitas pessoas, e ele dizia que ele era a virtude de Deus. Olha só, quantas pessoas aí, meus irmãos, são enganadas por pessoas boazinhas, que se dizem de Deus, que se dizem super santos, sendo que o nosso objetivo, irmãos, tem que ser levar Cristo, levar a presença de Deus para as pessoas. Tanto eu tenho o dever de levar a palavra e o Espírito Santo, quanto você, quanto todos nós que aceitamos a Cristo. Só que esse homem, ele queria ser a estrela, ele queria ter o poder, né? Ele era considerado diante de toda a cidade. E veja bem, que é algo muito importante de destacar aqui, que todos, do maior ao menor, reconheciam aquele homem. Então davam glória para ele, para um homem. E você sabe que até esse homem acreditou em Jesus. Só que não adianta, irmãos, uma pessoa acreditar em Jesus sem mudar o seu interior, né? E a gente tem falado aí nos cultos sobre valores, né? Que Jesus, o reino dele é uma pérola, é algo valiosíssimo para nós. O Espírito Santo, a palavra, né? Tem que ser algo valioso. Nós temos que considerar algo muito valioso. Só que para quem não entende, para quem vive segundo o mundo, considera outras coisas valiosas, ou até mesmo que pode alcançar o que é valioso através de dinheiro, através de coisas materiais. Quer ver o que acontece aqui? Vamos continuar lendo. Diz ali no versículo 11: e atendiam-no a ele, do maior ao menor atendia esse homem, o Simão, né? Já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas, mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Então o que o Filipe fazia? Ele pregava sobre o reino de Deus e sobre Jesus. Esse é o objetivo, para isso fomos chamados. Aí diz assim: acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, se batizavam tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Então veja só, até ele, né, aparentemente, até ele se batizou, até ele aceitou Jesus, ouviu falar de Jesus e aceitou, aparentemente. O que aconteceu aqui, irmãos? Nós estamos vendo que Filipe pregou a palavra, falou do reino, grandes sinais, até mesmo curas, milagres aconteceram. Só que eu quero destacar aqui para você, quando a gente realmente entende o propósito de Deus, a gente vai fazer o que a igreja aqui fez. Olha só, no versículo 14: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Com qual objetivo?
Qual o objetivo que eles enviaram Pedro e João? Então eles viram, Samaria recebeu a palavra de Deus, Filipe pregou a palavra lá em Samaria, vamos lá arrancar tudo daquelas pessoas, né? Vamos lá, vai lá Pedro e João arrecadar. Será que foi isso que a igreja fez? Será que foi esse o objetivo do Pedro e do João? Olha o que diz aqui: os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Qual o objetivo? Veja bem, Filipe pregou, muitos foram batizados, muitos aceitaram Jesus, mas não receberam o Espírito Santo. E a igreja estava preocupada, a igreja de Jerusalém não estava preocupada com dinheiro, com coisas materiais. Estava preocupado em aquelas pessoas receberem o Espírito Santo. Você que está me ouvindo agora, você tem acesso ao Espírito Santo. Pastor Leonardo, como? Creia e busque o Espírito Santo de Deus. Adore, coloque hinos, chame o Espírito Santo para habitar no teu coração. Aqui a igreja enviou o Pedro e o João para derramar o Espírito Santo naquelas pessoas. Quer ver? Diz ali no versículo 16. Por que eles foram lá? Porque, presta atenção, sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então veja só, muitos sinais e maravilhas, muitos batizados nas águas, mas o Espírito Santo ainda não tinha vindo sobre eles. Então a igreja envia o Pedro e o João com o objetivo de levar o Espírito Santo. Diz ali, então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Diga glória a Deus. Então eles ajudaram, irmãos, aquelas pessoas a receberem o Espírito Santo. O propósito do Pedro e João ter ido lá não era para aquelas pessoas continuarem dependentes deles, não era para eles serem idolatrados pelas pessoas, para eles serem colocados no pedestal como estrela. Não. Eles foram até lá para que o mesmo Espírito que estava sobre eles, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, viesse sobre eles também. Entre outras palavras, é a mesma coisa que dizer, somos iguais. Você também tem acesso ao mesmo Espírito que eu tenho acesso. Amém, irmãos? Então hoje a gente vê uma maneira de pregar o Evangelho, às vezes diferente, e até mesmo às vezes o jeito da pessoa buscar a Deus diferente. Ela não entendeu que ela precisa dar atenção à palavra e buscar o Espírito Santo até encontrar. Esse povo não tinha recebido ainda, mas quando Pedro e João foram lá, eles desejaram o Espírito Santo e o Espírito Santo veio sobre eles. Diz aqui também, agora eu quero mostrar para você. Então a gente viu que a igreja primitiva, os apóstolos que receberam diretamente de Jesus a missão, não foi terceirizado, eles mesmos estavam fazendo o que o próprio Jesus de boca mandou eles fazer, né? Guiados, claro, pelo Espírito Santo. Então Jesus mandou os discípulos, e a preocupação de Filipe era pregar o Evangelho, pregar a Cristo. Segundo, foi notado pela igreja que aquele povo não recebeu o Espírito Santo. Eles enviam Pedro e João para que eles recebessem o Espírito Santo. A nossa maior preocupação tem que ser em as pessoas terem acesso e receberem o Espírito Santo. Por isso, na nossa igreja, eu falo pela nossa igreja, nós temos um momento de comunhão
de adoração, de chamar o Espírito Santo e o momento da palavra de Deus. Esse é o objetivo, que nós temos, levar você à palavra, você ao Espírito Santo. Esse é o objetivo da igreja aqui inicialmente, e é o objetivo da nossa igreja. Não é festinha, não é movimentozinho, não é uma pessoa se dizendo super poderosa e você ficando na dependência da oração, do ritual religioso. Não, você tem que ter o Espírito Santo no teu coração. Você tem que ter a palavra de Deus, a palavra do reino no teu coração. E é isso que vai te levar à vitória aqui na terra e, claro, à vida eterna, as vitórias aqui nessa terra e a vida eterna. Amém, meus irmãos? Agora, deixa eu destacar aqui para você que nós lemos que o Simão era um homem mágico que toda a cidade de Samaria adorava. De certa forma, todos se sujeitavam a ele e diziam: ele é grande, a grande virtude de Deus, adoravam ele. Esse homem, a gente leu que se batizou, que mudou o comportamento e andava junto com Filipe. Só que o que acontece? Ele tinha feito o ritual do batismo. Ele tinha feito o ritual de acreditar em Jesus, só que aqui dentro ele não tinha mudado. Por que o senhor está falando isso, pastor Leonardo? Olha o que aconteceu, vamos continuar lendo. Diz no versículo 18: e Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo. Olha o que está escrito aí, quem está acompanhando comigo aí? O que está escrito aí? E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. O homem chamado Simão oferece dinheiro aos apóstolos para que ele recebesse o mesmo poder. Irmãos, o poder do Espírito Santo é pela fé, é pelo um coração arrependido. O Espírito Santo vem sobre uma pessoa que realmente decide colocar Deus em primeiro lugar na sua vida e entregar-se a Jesus e aceitar Ele como o único Senhor e Salvador. Esse homem queria o poder, ele viu, esses homens têm o poder, eles impõem as mãos e os outros recebem o Espírito Santo. Quem sabe na cabeça dele, não é o que está escrito aí, mas fala que era maldade o que tinha na cabeça dele. Nós vamos já continuar lendo. O que a gente vê? Quem sabe na cabeça dele ele pensou: puxa vida, se eu tiver esse poder eu posso ganhar muito dinheiro. Eu pago aqui por esse poder, mas eu vendo lá. Ele já era um mágico enganador, você está compreendendo? Ele já era um mágico, ele já tinha poder naquela cidade que todo mundo reconhecia ele. E aí ele pensou: puxa, se eu tiver esse poder, eu vou dar dinheiro. E aí entra a mensagem que nós temos dado aí ao longo desses cultos, dessas lives que a gente tem feito sobre valores. Esse homem ainda achava que o dinheiro compraria a bênção de Deus, compraria a salvação, compraria o Espírito Santo. O coração dele ainda era corrupto, como tem pessoas que ela quer conquistar algo através do dinheiro, através de algo que ela possa oferecer para trazer poder a ela. Ele queria poder e ele achou que esse poder de Deus viria através do dinheiro. Quer ver a resposta dos apóstolos para ele? Versículo 19, dizendo: dá-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo.
Então veja o que ele queria: o poder para mandar no Espírito Santo, né? Ele ia pôr as mãos e qualquer um que ele pusesse as mãos ia receber e pronto, né? Ele queria poder e ele oferece dinheiro. Hoje você vê igrejas trocando bênçãos por dinheiro, oferecendo bênçãos por dinheiro. Será que isso é grave? Hoje você vê pessoas que acham que porque compram objetos lá fora, compram a atenção dentro da igreja, através do dinheiro, acha que vai passar na fila, né? Tem uns que acham que, pastor, se eu der um dinheirinho a mais aqui, eu acho que Deus me passa na frente, né? Olha que coisa mais corrupta, né? Olha que coisa mais corrupta. Jesus diz: de graça recebestes, de graça dai. E ele ofereceu dinheiro para os apóstolos. Como você vê hoje em dia, é ao contrário, Deus que me perdoe. É os apóstolos cobrando dinheiro. É aqueles que dizem ser apóstolos pedindo dinheiro para orar, pedindo dinheiro para abençoar, pedindo dinheiro para fazer e envergonhando o evangelho. Será que a igreja, os apóstolos que receberam a missão da boca de Jesus, diretamente, fisicamente, o que será que eles acharam dessa proposta? Será que é algo que não tem tanta importância? Quem sabe, pastor, é porque, né, a igreja precisa de dinheiro, eu acho que eles deviam aceitar. Será que a igreja tratou isso? Será que os apóstolos trataram isso dessa forma? Tão de boa assim, tão liberal, né? Vamos ver a resposta deles. Não é eu, hein? Não é o pastor Leonardo falando, os próprios apóstolos da época de Jesus. Versículo 20, olha o que o Pedro responde. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Olha a resposta do Pedrão. Pedrão é o líder da igreja. O nome da nossa igreja, né, Rebanho de Cristo, veio enquanto eu estava lendo uma carta, né, do Pedro, a epístola do Pedro, né, no capítulo 5, onde ele fala ali do rebanho de Deus, né? Então quer dizer, ele é o líder. Jesus disse: apacentai o meu rebanho, apacentai as minhas ovelhas, né? E aqui o Pedrão diz: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. O homem faz uma proposta de negócio financeira, querendo a bênção de Deus. E o Pedro diz: isso é para a tua perdição. Esse negócio que tu está propondo é para a tua perdição. E hoje, infelizmente, na igreja atual, nós vemos inúmeros casos que é ao contrário. Quem faz a proposta do dinheiro é o pastor, é o apóstolo, é o bispo, é o líder espiritual que propõe o dinheiro em troca da bênção, que propõe o dinheiro em troca de proteção, né? Propõe coisas, né, para a pessoa receber em troca do dinheiro. E se a gente parar aqui para analisar isso, meu irmão, minha irmã, é até de chorar, porque nós vemos hoje uma igreja, e claro que eu estou falando aqui de maneira geral, sabemos que ninguém é perfeito, nós como igreja não somos perfeitos, sabemos que tem muitas igrejas aí que também têm esse amor, que também pregam a palavra, o evangelho, né? Mas infelizmente tem muita corrupção no meio da igreja. O homem fez uma proposta ao líder da igreja, o Pedro, oferecendo dinheiro pelo dom de Deus. E o Pedro diz, na mesma hora, ele diz: olha,
vai ter maldição na tua vida por isso aí, rapaz. Perdição, hein? Destruição vai vir na tua vida. O que tu pensa? Trocar o dom de Deus por dinheiro? Tu acha que é por dinheiro que vem o dom de Deus? O dom de Deus vem pela fé, vem pela nossa renúncia, pelo nosso amor a Deus. Não é por dinheiro, não. Entre outras palavras, né? E hoje em dia, infelizmente, não é dessa forma que a gente vê. É o contrário, né? É os Pedrão, né? É os apóstolos dizendo: faz voto, faz isso, faz aquilo, que a bênção vai vir. Tu tem dinheiro aí, vira a carteira, né? Vai lá, pega no banco, dá tudo, vende tudo, que aí a bênção vai vir. Está amarrado isso, meus irmãos. Pedro age de maneira agressiva espiritualmente falando. Como assim, pastor? Olha a resposta do Pedrão completa. Vamos ler. Versículo 20. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte, olha só, hein? Tu não tens parte nem sorte nesta palavra. É forte, hein? Tu não tens sorte, né? Nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. É forte, hein, irmãos? É forte. Olha a resposta do Pedro: tu não tens parte nesta palavra, na palavra de Deus, de salvação, de acesso ao Espírito Santo, ao perdão de pecados. Você não tem acesso a essa palavra. Você não tem acesso, porque o teu coração, Pedro afirma, não é reto diante de Deus. Uma pessoa que vincula o dinheiro por trocar pela bênção de Deus, não é reto diante de Deus. Pedro afirma isso: teu coração não é reto diante de Deus. Agora o Pedro, claro, já dá para ele a mensagem. Diz assim aí, né? Mas nada vai impedir da gente terminar aqui a palavra. Em nome de Jesus, né? Diz aí: arrepende-te. Olha a mensagem do Pedro. E eu digo para todos aqueles que vinculam a bênção de Deus ao dinheiro: arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Olha só, fel de amargura, laço de pecado, de iniquidade. Você lembra que esse homem, o Simão, era um mágico famoso na cidade, que todo mundo respeitava? Você lembra que a gente leu que esse mesmo Simão andava com Filipe, que era o apóstolo? Você lembra que o Simão, ele se batizou nas águas? Você lembra disso? Está tudo escrito aí, você pode voltar em casa e ler aí, né? Tudo isso ele fez, só que dentro dele tinha esse pensamento de dar o dinheiro pela bênção, pelo dom, pelo aquilo que Deus pudesse fazer na vida dele. E ele oferece o dinheiro. Pedro diz: você não tem parte nesta palavra, teu coração não é reto diante de Deus. E ele chega a dizer: olha, vai se arrepender, porque você está com a vida condenada à amargura e à iniquidade. O laço da iniquidade te prendeu. É forte, hein? Então Pedro, na mesma hora, rejeita e declara isso para este homem que fez uma proposta de negócio, oferecendo dinheiro pelo dom de Deus. Irmãos, não enganes, não caia no laço da iniquidade. O sistema do mundo não é o mesmo sistema de Jesus. O mundo compra tudo, mas você com Deus não compra a bênção. É pela fé, é pelo amor, é por entrega.
é por se dedicar a Deus, realmente colocá-lo em primeiro lugar. É isso que vai levar você a receber tudo que Ele tem para a tua vida, todas as bênçãos, dons, é pela fé, é pelo amor, pela prática no dia a dia da palavra de Deus. Agora, para a gente encerrar e já orar, o Simão ficou apavorado, né? E de certa forma ele mostrou um arrependimento, quer ver? Diz aí no 24: Respondendo, porém, Simão disse: Orai vós por mim. Ô bênção de Deus, bem no finalzinho falhou, né? Respondendo, porém, Simão disse: Orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Então o Simão, numa atitude de arrependimento, ele pede: ora por mim, me ajuda, né? Porque ele entendeu a gravidade daquilo que ele fez, daquilo que tinha no coração dele, que era achar que poderia alcançar a bênção de Deus por dinheiro. Tem muitas pessoas que ela não quer pagar o preço, e quando eu digo pagar o preço, não é dinheiro, pagar o preço da renúncia, da entrega, da obediência à palavra, da atenção à palavra de Deus. Lembra que muitos davam atenção à palavra que Filipe pregava. Muitos creram no que Filipe pregava, e Filipe pregava Jesus Cristo. Então hoje em dia muitas pessoas querem a bênção, mas ela quer a facilidade, ela quer pagar a bênção, ela quer uma coisa mais fácil, ela não está disposta a manter a fé, a crer, a se doar para Deus, né? A realmente se entregar de todo o coração. Nós notamos aqui pela vida do Simão, que embora ele tenha se batizado, andando com Filipe, o coração dele ainda era corrupto, o coração dele ainda era, quem sabe, aquela vontade de se gloriar. Me dá esse poder aí, eu quero poder para o que eu fizer acontecer, eu botar as mãos também os outros receberem. Tem muita gente que se converte, mas ainda tem aquele orgulho no coração, aquela soberba, aquele sentimento de querer ser mais do que os outros, de querer ter mais poder, né? De querer ser idolatrado, adorado, exaltado pelas pessoas. Está amarrado esse sentimento, não é de Deus. Pedro identificou e disse: teu coração não é reto diante de Deus. Vamos buscar um coração reto, um coração que dá atenção à palavra, um coração, meus irmãos, que realmente busca o Espírito Santo. A preocupação da igreja era receber o Espírito Santo. Vai lá, Pedro, vai lá, João. Eu faço essa pergunta para você: você aceitou Jesus? Se batizou nas águas? Se arrependeu e você recebeu o Espírito Santo? Pastor, ainda não. Então trate de buscar, porque você tem acesso pela fé, pela entrega, pelo amor a Jesus. Você tem acesso ao Espírito Santo, e o Espírito Santo é o próprio Deus dentro do teu coração. Essa tem que ser a maior preocupação na tua vida. Ter o Espírito Santo é garantia de um futuro abençoado, de uma vida eterna com Deus. Então, se você não tem mantido o Espírito Santo no teu coração, trate de orar mais, trate de renunciar mais o teu tempo e ofereça tempos de adoração, de entrega a Deus, e com certeza, meus irmãos, Deus vai honrar você. Você vai ser cheio do Espírito Santo, cheio dos dons de Deus, e Deus vai abençoar tua vida, teu futuro e a eternidade. Para nós será maravilhosa. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então. Glória a Deus pela palavra. Deus sempre nos surpreende, né? Deus é maravilhoso. Vamos orar. Pai, o Senhor nos mostrou aqui na tua palavra que esse homem chamado Simão, embora tenha aceitado a Cristo, se batizado nas águas, ele ainda tinha um coração corrupto, um coração voltado para o dinheiro, para o poder,
para as coisas materiais, e ele achou que isso iria trazer os teus dons à vida dele. Pai, que nós não venhamos cair neste mesmo erro, nesta mesma corrupção. Tira do nosso coração tudo que nos corrompe, tudo que nos afasta de Ti, pensamentos, sentimentos, tudo aquilo que nos atrapalha para recebermos o Espírito do Senhor em nosso coração. Meu Deus, eu não sei se o que está atrapalhando esta pessoa é um pecado, é uma iniquidade, é o coração que não está reto diante de Ti. Arranca da nossa mente, arranca do nosso coração tudo que nos atrapalha, que em nome de Jesus saia da nossa mente, saia do nosso coração tudo que nos atrapalha, vai embora em nome de Jesus, Pai. E que assim como Pedro e João oraram para que ali a igreja de Samaria, a cidade de Samaria, recebesse o Teu Espírito Santo, eu oro por esta pessoa, Pai, para que ela receba o Teu Espírito. O Senhor disse na Tua palavra que não nos deixaria só, mas que o Espírito Santo estaria conosco até o fim. Então eu oro, Pai, para que o Teu Espírito Santo esteja na vida desta pessoa, dirigindo ela pela verdade, guiando ela pelo caminho da verdade, pelo caminho da vida eterna, Pai. Espírito Santo, vem sobre o coração de cada um, é o que eu te peço, em o nome de Jesus Cristo. Ori karabana rabana xereca ramana rabana xirica rabanai. Oh Santo, Santo Espírito de Deus, vem sobre cada coração, Pai. Eu oro por cada um que está assistindo neste momento, este vídeo, ou em algum momento irá assistir. Que o Teu Espírito Santo venha sobre todos, Pai. Esta é a minha oração. Junto com esta pessoa, nós cremos e recebemos pela fé o Espírito Santo em nossos corações. E você que crê que recebeu o Espírito Santo, pois é pela fé, diga amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Que o Espírito Santo esteja contigo. Lembra, é pela fé. Você crê e recebe. Você não precisa ver, não precisa sentir emoções, você tem que crer. Então creia e receba o Espírito Santo na tua vida. Receba a presença de Cristo no teu coração, em nome de Jesus. E tenha certeza que com Ele nós temos tudo o que precisamos. Que Deus te guarde, te proteja, que Deus abençoe tu e a tua casa, em nome de Jesus. Um grande abraço, Deus abençoe a sua vida.